Números, capítulo 1. A primeira contagem do povo. No segundo ano depois da saída dos israelitas do Egito, no dia 1º do segundo mês, o Senhor Deus falou com Moisés no deserto do Sinai, na tenda sagrada. Ele disse: Você e Arão devem fazer a contagem do povo de Israel por grupos de famílias e por famílias. Façam a lista de todos os homens de 20 anos para cima, isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Vocês chamarão um chefe de grupo de famílias de cada tribo para ajudá-los. São estes os nomes dos homens que vão ajudar vocês. Da tribo de Ruben, Elissur, filho de Sedeur. Da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. Da tribo de Judá, Nasson, filho de Aminadab. Da tribo de Issacar, Netanel, filho de Zuar. Da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elom. Da tribo de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. Da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedassur. Da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Da tribo de Dan, Aizer, filho de Amissadai. Da tribo de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. Da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Da tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses foram os chefes de tribo escolhidos no meio do povo de Israel para representar os seus grupos de famílias. Então, no dia 1º do segundo mês, Moisés e Arão, junto com esses 12 homens, reuniram todo o povo e fizeram a contagem por grupos de famílias e por famílias, registrando nome por nome os homens de 20 anos para cima. Assim, a contagem no deserto do Sinai foi feita como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os homens de 20 anos para cima, que tinham idade para o serviço militar, foram registrados pelo seu nome, cada um no seu grupo de famílias e na sua família. Começaram pela tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó. A soma total das tribos foi a seguinte: da tribo de Ruben, 46.500 homens. Da tribo de Simeão, 59.300 homens. Da tribo de Gade, 45.650. Da tribo de Judá, 74.600. Da tribo de Issacar, 54.400. Da tribo de Zebulon, 57.400. Da tribo de Efraim, 40.500. Da tribo de Manassés, 32.200. Da tribo de Benjamim, 35.400. Da tribo de Dan, 62.700. Da tribo de Aser, 41.500. Da tribo de Naphtali, 53.400. A soma total de todos os homens de 20 anos para cima que tinham idade para o serviço militar foi de 603.550. Os levitas. Mas os levitas não foram registrados com as outras tribos, pois o Senhor tinha dito a Moisés o seguinte: quando você fizer a contagem dos homens com idade para o serviço militar, deixe de fora os homens da tribo de Levi, mas ponha os levitas para cuidarem da tenda sagrada e de todos os seus móveis e objetos. Eles carregarão a tenda e todo o seu equipamento, farão ali o serviço religioso e acamparão ao redor dela. Quando a tenda tiver de ser transportada, os levitas a desarmarão e, quando for preciso acampar de novo, eles a armarão outra vez. Quem não for levita e chegar perto da tenda deverá ser morto. Os outros israelitas ficarão cada um no seu próprio acampamento, perto da sua própria bandeira, de acordo com o seu grupo. Mas os levitas acamparão ao redor da tenda para guardá-la, a fim de que ninguém chegue perto e assim eu não fique irado com o povo de Israel. E o povo fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés.
Números, capítulo 2. A ordem das tribos no acampamento. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão o seguinte: quando os israelitas armarem o acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo e do estandarte do seu grupo de famílias. Eles acamparão em volta da tenda sagrada e de frente para ela. Do lado leste, acamparão os exércitos, que marcham debaixo da bandeira da tribo de Judá. O exército de Judá tem 74.600 homens, e o chefe é Nasson, filho de Aminadab. Ao lado deles, acampará o exército da tribo de Issacar. Esse exército tem 54.400 homens, e o chefe é Netanel, filho de Zuar. Acampará com eles também o exército da tribo de Zebulon. Esse exército tem 57.400 homens, e o chefe é Eliabe, filho de Elon. O grupo de Judá, num total de 186.400 homens, marchará primeiro. Do lado sul, acamparão os exércitos, que marcham debaixo da bandeira da tribo de Ruben. O exército de Ruben tem 46.500 homens, e o seu chefe é Elissur, filho de Sedeur. Ao lado deles, acampará o exército da tribo de Simeão. Esse exército tem 59.300 homens, e o chefe é Selumiel, filho de Zurissadai. Acampará com eles também o exército da tribo de Gade. Esse exército tem 45.650 homens, e o chefe é Eliasaf, filho de Deuel. O grupo de Ruben, num total de 151.450 homens, marchará em segundo lugar. Entre os primeiros dois grupos e os dois últimos marcharão os levitas, levando a tenda. Os grupos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada um no seu lugar, seguindo a sua bandeira. Do lado oeste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Efraim. O exército de Efraim tem 40.500 homens, e o chefe é Elisama, filho de Amiúde. Ao lado deles, acampará o exército da tribo de Manassés. Esse exército tem 32.200 homens, e o chefe é Gamaliel, filho de Pedassur. Acampará com eles também o exército da tribo de Benjamim. Esse exército tem 35.400 homens, e o chefe é Abidã, filho de Gideone. O grupo de Efraim, num total de 108.100 homens, marchará em terceiro lugar. Do lado norte, acamparão os exércitos, que marcham debaixo da bandeira da tribo de Dan. O exército de Dan tem 62.700 homens, e o chefe é Aiezer, filho de Amissadai. Ao lado deles, acampará o exército da tribo de Asser. Esse exército tem 41.500 homens, e o chefe é Pagiel, filho de Ocrã. Acampará com eles também o exército da tribo de Naphtali. Esse exército tem 53.400 homens, e o chefe é Aira, filho de Enã. O grupo de Dan, num total de 157.600 homens, marchará por último. O número total dos homens de Israel registrados nos exércitos, grupo por grupo, foi de 603.550. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram contados com os outros israelitas. Assim o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acamparam, cada grupo debaixo da sua própria bandeira, e cada israelita começou a marchar com o seu grupo de famílias. Números, capítulo 3. Os filhos de Arão. Eram estes os descendentes de Arão e de Moisés no tempo em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o mais velho, depois Abiú, Eleazar e Itamar.
Eles foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes. Porém, Nadab e Abiú foram mortos quando no deserto do Sinai estavam oferecendo a Deus o Senhor fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos e por isso Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. Os serviços dos levitas. O Senhor Deus disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e ponha os seus membros para ajudarem Arão, o sacerdote, no serviço religioso. Eles farão tudo o que for necessário na tenda sagrada e estarão a serviço dos sacerdotes e de todo o povo. Cuidarão de todos os móveis e objetos da tenda e cumprirão as suas obrigações para com os israelitas no serviço religioso. A única responsabilidade dos levitas é servir Arão e os seus descendentes. Mas você ordenará a Arão e aos seus descendentes que cuidem somente dos seus serviços como sacerdotes. Qualquer outro homem que tentar fazer esse serviço será condenado à morte. O Senhor Deus disse mais a Moisés: os levitas agora são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita e as primeiras crias dos animais. E agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são meus. Eu sou Deus, o Senhor. A contagem dos levitas. No deserto do Sinai, o Senhor Deus mandou que Moisés registrasse os levitas por grupos de famílias e por famílias, todos os do sexo masculino da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou como o Senhor havia mandado. Levi tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, que foram os antepassados dos grupos de famílias que têm os nomes deles. Gerson tinha 2 filhos, Libni e Simei. Coate tinha 4 filhos, Anrão, Issar, Hebron e Uziel. E Merari tinha 2 filhos, Mali e Muzi. Eles são os antepassados das famílias levitas que têm os nomes deles. O grupo de famílias de Gerson era formado pelas famílias de Libni e de Simei. O número total das pessoas do sexo masculino, contadas uma por uma, da idade de 1 mês para cima, foi de 7.500. Esse grupo acampava atrás da tenda, no lado oeste. Eliasaf, filho de Lael, era o chefe desse grupo de famílias. Os gersonitas cuidavam da tenda, da sua cobertura de dentro, da cobertura de fora, das cortinas da entrada, das cortinas do pátio que fica ao redor da tenda e do altar, e das cortinas da porta do pátio e das suas cordas. O grupo de famílias de Coate era formado pelas famílias de Anrão, Issar, Hebron e Uziel. O número total das pessoas do sexo masculino da idade de 1 mês para cima foi de 8.600. E essas pessoas tinham de cuidar da tenda. Esse grupo de famílias, isto é, os coatitas, acampava no lado sul da tenda. O chefe desse grupo era Elissafã, filho de Uziel. Eles cuidavam da arca da aliança, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do lugar santo e da cortina da entrada do lugar santíssimo. Eles cuidavam de todos esses serviços. O líder dos chefes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele era o chefe dos que faziam o serviço religioso no lugar santo. O grupo de famílias de Merari era formado pelas famílias de Mali e Musi. O número total das pessoas do sexo masculino da idade de 1 mês para cima foi de 6.200. O chefe do grupo de famílias de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas acampavam no lado norte da tenda e cuidavam das tábuas da tenda, das vigas, das colunas, das bases e de todos os seus utensílios. Cuidavam também das colunas que ficavam no pátio ao redor da tenda e das suas bases, estacas e cordas. Moisés, Arão e os filhos de Arão acampavam em frente da tenda no lado leste.
Eles cuidavam dos serviços religiosos no lugar santo para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem tentasse fazer esse serviço, devia ser condenado à morte. Como o Senhor havia ordenado, Moisés e Arão fizeram uma lista de todos os levitas do sexo masculino da idade de 1 mês para cima, conforme os grupos de famílias. O total foi de 22.000. Os levitas ficam no lugar dos primeiros filhos. O Senhor Deus disse a Moisés: registre todos os primeiros filhos israelitas do sexo masculino de 1 mês para cima, pois todos eles são meus. Porém, no lugar deles, eu ponho todos os levitas para serem meus. Eu sou Deus, o Senhor. Ponha também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. Como o Senhor havia ordenado, Moisés registrou todos os primeiros filhos dos israelitas. O total dos que foram contados, de 1 mês para cima, foi de 22.273. Depois, o Senhor Deus disse a Moisés: ponha os levitas no lugar de todos os primeiros filhos dos outros israelitas e os animais dos levitas, no lugar dos animais dos outros israelitas. Os levitas serão meus. Eu sou Deus, o Senhor. Como os primeiros filhos dos israelitas são 273 a mais do que os levitas, você deve pagar por eles. Você pagará 5 barras de prata por pessoa e entregará esse dinheiro a Arão e aos seus filhos. De acordo com a tabela oficial, a barra de prata, o ciclo, vale 20 geras. Então Moisés pegou o dinheiro, isto é, 15,5 quilos de prata, e entregou a Arão e aos seus filhos, conforme o Senhor havia mandado.